Bom dia, feliz sábado aos irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar aqui hoje para juntos nós estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, juntos nós lermos e estudarmos sobre o caráter de Deus. Bem, como vocês ouviram, o tema que nós vamos estudar essa manhã, que nós vamos considerar, é vim trazer a espada. E quando nós lemos esse verso de Mateus 10, 34, nós podemos estranhar um pouco, não é? Então assim, Cristo não é manso, humilde, Ele não veio trazer paz, amor, bondade, união a todo mundo. Como assim ele fala, não, não vem trazer a paz, vem trazer a espada, vem trazer guerra, vem trazer briga, dissensão. Como assim? Pode até parecer estranho para nós entendermos isso. Então, eu convido os irmãos que peguem suas Bíblias, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, e vamos a Mateus 10, 34, para nós lermos esse verso e os versos seguintes. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 10, 34 até o verso 39. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por extensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Muito bem. E um pouquinho antes, nos versos 32 e 33, diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então nós vemos aqui Cristo falando uma mensagem dura, realmente. Que Ele não veio trazer união, paz em todos os sentidos. Ele também veio trazer dissensões, brigas. Por quê? Porque nós somos diferentes. Ele falou, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que ama mais o mundo, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, as suas amizades, os seus gostos, mais do que a mim, não é digno de mim. E esse não pode vir a mim para o reino dos céus. Vamos voltar agora um pouco no livro de Mateus ainda, agora no capítulo 5. Aqui, Jesus falou o que nós chamamos de o Sermão do Monte, onde ele fala diversas leis, diversos conceitos, onde ele pega o Velho Testamento, o que eles tinham naquela época, e explana e começa a detalhar mais sobre isso. Então nós vamos ler um pouco sobre os capítulos 5, 6 e 7. Não vamos ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas nós vamos ler alguns versos e vamos fazer algumas considerações. Então, começando por Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então agora aqui começa, que Jesus começou a pregar, Vamos ler dos versos 3 ao verso 12. Quem achar pode ler, por favor. Verso 3 ao 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por serem justos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso, muito bem. Então, nada melhor, qual
deve começar com bênçãos. Cristo agora que fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores. Eu gostaria de ler um texto que está no comentário bíblico de Ellen G. White, no volume 5, na página 1084, que diz assim: como se estivesse envolvido por uma nuvem de brilho celestial, Cristo pronunciou suas bênçãos do monte das bem-aventuranças. As palavras que proferiu eram muito diferentes daquelas que costumavam sair dos lábios dos escribas e fariseus. Todos a quem ele declarou benditos eram os mesmos que os líderes religiosos teriam condenado como amaldiçoados por Deus. Então todas essas pessoas aqui que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, eram essas mesmas pessoas que os fariseus e os escribas condenavam como amaldiçoados por Deus. E ao longo aqui do capítulo nós vamos ver que isso continua. Aqueles que Cristo fala que são abençoados, que são certos, que são do reino de Cristo, é os mesmos que os fariseus falavam que eram amaldiçoados, pecadores e impuros. Mas essa ainda é a missão que Deus nos dá hoje. Ele nos chama de bem-aventurados. Ele fala que nós estamos certos, seguindo a sua palavra, enquanto o mundo, ele nos diz malditos. Ele fala que nós estamos errados, loucos, que nós estamos sem o juízo, porque nós guardamos o sábado, não comemos carne, diversas outras coisas, enquanto o mundo nos diz de malditos, Cristo nos abençoa. É muito melhor Cristo nos chamar de benditos, né? Muito melhor ter a bênção de Deus do que a bênção do mundo. Vamos continuar lendo, então, no versos 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Os versos 15 e 16 também. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então aqui Cristo nos dá uma missão. Ele fala, vocês que são bem-aventurados, vocês são benditos de acordo com a minha palavra. E agora vocês vão ser luzes, vocês vão refletir a minha luz para o mundo. Vocês vão ser o sal dessa terra, vocês vão dar sabor. Com a minha palavra, com a minha luz, vocês vão refletir e mostrar isso ao mundo. Aqui os versos falam que não se esconde uma luz debaixo de um pote, não deixe lá no cantinho onde não vai servir para nada. Mas coloca a luz, naquela época que não tinha eletricidade, colocava a vela num lugar alto, onde dava para iluminar a casa toda. O sal, se não serve para salgar, se não dá gosto, não serve para nada, só para ser pisado, jogado fora. E assim também é a nossa missão, sermos luz e sermos sal dessa terra. Mostrar a mensagem de Deus, mostrar o Evangelho de Deus ao mundo. Algum irmão poderia ler os versos 16, 17 e 18, por favor? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota se omitirá da lei, assim que tudo seja. Muito bem. Então, versos 17 e 18, Jesus fala que eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Tudo que está no Velho Testamento, eu sou o que está escrito lá, eu estou cumprindo. Eu sou aquele que vocês leram nas profecias. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, que eu vou dizer é o seguinte, Jesus dizendo, é a lei de Deus, é algo que não vai mudar. Pode acabar o mundo, pode acontecer tudo o que for, mas as minhas palavras vão continuar. Nenhum jota ou um tio será tirado da minha lei, porque eu sou Deus, minha lei é santa, justa e perfeita. Então essa é a mensagem que Jesus estava falando. Ouçam as minhas palavras e as cumpram. No verso 20 está escrito assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus aqui fala, novamente voltando ao que ele estava falando antes, né? Todos aqueles que ele considerava benditos e bem-aventurados eram os que os escribas consideravam amaldiçoados. Então Jesus fala, não sejam vós fariseus e escribas, não tenham a justiça própria deles. Sigam a mim, que sou manso, humilde de coração. Sigam as minhas leis. Não sigam apenas as tradições, as ordenanças dos homens que não fazem sentido, mas sigam a lei verdadeira, no cerne dela, no sentido totalmente puro dela. A partir aqui do verso 21, mais para frente, Jesus aqui vai falando, ouviu o que disseram, ouviu o que os antigos disseram. Então ele vai falando, vocês ouviram assim, mas eu digo desse jeito. Os fariseus, os escribas disseram desse jeito, mas eu falo de outro. Vamos agora então ver algumas dessas ordenanças que Jesus deu, que são nada mais do que os mandamentos explanados e especificados para aquela época e para nós. Então, a partir do verso 21, quem poderia ler, por favor, do versos 21 até o 24. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão nada será réu diante do Sinédrio. E quem nem disser todo será réu do fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Muito bem. Então aqui Jesus pega alguns mandamentos e explica melhor para o povo. Então, não matarás. Perante a nossa lei, você vai ser preso, vai ser culpado, quando você realmente pegar uma arma e matar outra pessoa, né? Quando for feito o ato. Mas para Deus que vê o coração, que lê os nossos pensamentos, apenas a vontade, apenas as palavras que nós dizemos só na nossa mente já são pecado. O pecado não é só quando você vai lá e faz, comete a ação. O pecado já começa no nosso coração e na nossa mente. Então Cristo disse, aquele que tem ódio, que tem raiva do seu irmão, que só não matou porque não teve oportunidade, já é pecador, já está pecando, já está matando. E aqui ele fala algo muito interessante nos versos 23 e 24, que se você for à igreja, né, for ao templo, e for dar a sua oferta, for ali adorar a Deus, mas se tiver algo contra o seu irmão, se você estiver lá pensando, nossa, aquele irmão fez aquilo para mim, estou bravo com ele, não quero falar com ele, ele fez aquilo, você fica matutando aquilo na sua cabeça, e remoendo, Jesus fala, calma, antes de você vir aqui dar a sua oferta a Deus, vá, reconcilie-se com o seu irmão, resolva os seus problemas, e aí sim, você pode vir à igreja, dar a sua oferta, adorar a Deus. Porque não adianta nós virmos aqui à igreja, né, e adorarmos a Cristo, darmos nossa oferta, se nosso coração não é isso que está, se nosso coração só tem maldade, tem ódio do nosso irmão. Então Cristo fala, primeiro reconcilie-se com o seu irmão, ajeite tudo que você tem para resolver, e aí sim, venha à igreja e adore totalmente. Versos 27 e 28. Se alguém puder ler, por favor. Entra 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém, eu digo qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério. Muito bem. No verso 29 também, por favor. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muito bem. Então aqui Jesus pega outro ensinamento, outro mandamento, não adulterarás. Eles achavam, né, é o que o homem acha, adultério é quando tem o ato, quando realmente eu vou lá, adultério com outra pessoa, mas enquanto não tem o ato, não está explícito para as pessoas, não é adultério, eu estou salvo, mas não é assim. Cristo sabe os nossos pensamentos, sabe o que está no nosso coração. Então a mesma coisa com não matarás e com outros. O que está no nosso coração, nosso pensamento, já é pecado.
Não adianta só você não fazer, mas ter aquilo no seu coração, né? Então, Jesus disse isso para eles: se vocês só tiverem isso no seu coração, já é pecado, vocês já estão errados. Vocês têm que pedir perdão a Deus e pedir ajuda para que Ele possa tirar isso do coração de vocês. E assim, Ele continua com outros mandamentos também. No verso 38, por exemplo, verso 38 ao 42, que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então aqui Cristo dá um outro ensinamento sobre não se vingar, não ser vingativo, não retribuir o mal com o mal. Esses versos, essas palavras de Jesus podem parecer tanto difíceis, né? Como assim? Se alguém me bater, eu tenho que dar outra face. Se alguém quiser me roubar, eu vou dar tudo. Então é para eu deixar minha casa aberta, meu carro aberto, dar oportunidade a quem quiser, porque isso Jesus mandou. Se alguém quiser te roubar, deixa ele te roubar. Mas não é bem assim, né? Nós, é claro, temos que ter cuidado, temos que resolver nossos problemas, né? A gente também não vai ficar dando oportunidade para os outros para nos maltratarem, nos sofrerem, mas no sentido de não nos vingarmos, de retribuirmos o mal com o bem, assim como Davi fez, assim como Jesus fez. E Jesus, quando foi julgado, foi preso, foi torturado, ele era Deus, ele tinha todo o poder para retribuir, para sair dali milagrosamente, para destruir todos, mas ele ficou quieto, calado, ele sofreu em silêncio. E nós não temos esse poder, nós não podemos fazer nada. Se alguém fizer algum mal a nós podemos no máximo tentar conversar, arrumar de algum jeito. Nós não temos poder de fazer nada, nós não podemos sair voando, não podemos destruir aquela pessoa, não dá. Mas Jesus podia, e Ele não fez isso. Então nós também devemos ser assim como Cristo, sofrermos em silêncio, né, de certa forma, não nos vingarmos, não sermos vingativos, irados, e orarmos por aquelas pessoas. Jesus fala isso mais o seguinte, no versos 43 e 44, se alguém puder ler, por favor. Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Amai aos vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso, muito bem. Então aqui nos versos 43 e 44, Jesus continua falando: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos maldizem. Vocês ouvem, se alguém te fizer o mal, faça o mal também, olho por olho, dente por dente. Essa era a ideia das pessoas. Mas Jesus disse: não serão assim vocês serão diferentes. Vocês orarão por aqueles que vos querem fazer mal. Se alguém quiser fazer mal para você, te xingar, te fizer algo mal, você vai orar por ele, você vai amar aquela pessoa. Você não precisa concordar com o que ela faz, é claro, né? Você não vai concordar com o que ela está te fazendo mal, mas você vai orar por ela, vai pedir ajuda a Deus para ter discernimento, para ter sabedoria, para saber o que fazer, como agir. E é difícil, com certeza, é muito difícil. Mas é só pela graça de Deus que nós conseguimos fazer isso. É muito difícil alguém estar nos maltratando, fazendo mal contra nós, e nós abençoarmos elas, orarmos por elas. É difícil, mas com a ajuda de Deus nós podemos fazer isso. No verso 45, 46, Jesus fala que Deus faz o sol e a chuva cair e levantar sobre maus e ímpios. Ele não faz diferença entre maus e justos, para nascer o sol, para dar água, para dar chuva, ar. Ele dá para todos. Ele dá as suas bênçãos para todos. Claro que para aqueles que seguem sua vontade, que estão com Ele, terão mais bênçãos. Porém, o sol, a água, a chuva estão para todo mundo. As pessoas mais ímpias, mais terríveis, que mais perseguiram a Cristo, o seu povo, o seu reino, elas tinham vida, tinham sol, tinham chuva, tinham ar, e era Deus que dava isso para elas. Então, se Deus não faz essa distinção, porque nós faremos.
Porque nós nos acharíamos no direito de julgar as pessoas. Eu falo, não, essa pessoa que não merece, porque ela é ruim, ela fez isso comigo, ela fez aquilo outro. Mas Deus não faz isso. Deus ama a todos e dá suas bênçãos para todos. Deus dá oportunidade para todos. Todos podem se arrepender. Mas nós às vezes pensamos que nós somos juízes, que nós somos melhores do que Deus. Falo, não, aquela pessoa ali não tem salvação. Aquela pessoa é terrível, é má, é aquilo outro, fez isso, fez aquilo. Mas Cristo ama a todos e dá oportunidade para todos. E Jesus continua em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Se alguém puder ler, por favor. Mateus 6, capítulo, verso 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, e o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em segredo, ele recompensará publicamente. Muito bem, eu gostaria de ler também os versos 5 e 6. Diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui Jesus fala novamente para aquelas pessoas, né, e nós também não sermos igual aos fariseus, que oravam, que davam suas esmolas ali abertamente. Trazendo para a nossa realidade hoje. É como se eles viessem que a igreja tem aqui, né, a caixa da oferta, ou aí nos bancos mesmo, e eles pegassem da carteira, abrissem, pegassem 3 notas de 200, levantassem assim, colocassem lá, todos orgulhosos, eu estou ajudando a Deus. Eu estou dando a minha oferta, estou dando aqui tudo que eu tenho, estou dando muito, estou ajudando a Deus, eu sou uma boa pessoa. Deus me ama, Deus vai me abençoar. Aquele irmão ali deu só R$200. Que pobre, olha só que horrível, que pecador ele. Eu dei 600, eu sou muito melhor do que ele. Era isso que os fariseus faziam. Eles colocavam grandes somas de dinheiro, davam oferta, dízimo de tudo que eles podiam achar, de toda plantinha, plantação, tudo que eles tinham. Eles faziam questão de dar o dízimo, dar a oferta, de falar, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Quando um fariseu, ele estava na rua e dava o horário da oração dele, ele ali se ajoelhava no meio da rua mesmo, meio as pessoas, começava a orar em voz alta, porque ele se achava superior. Ele queria mostrar para as pessoas que ele era um homem santo, um homem puro, um homem temente a Deus. Mas Cristo fala, vocês não devem ser assim. Façam o bem por fazer o bem. Quando for dar sua oferta, quando for fazer o bem, quando for orar, é você e Deus. As pessoas não precisam saber. Não é para você mostrar, nossa, eu estou fazendo bem, estou dando isso, estou fazendo aquilo. Tem pessoas que são assim. Elas querem fazer o bem só para se mostrar. Mas nós não devemos ser assim. Quando nós vamos fazer o bem, formos dar nossa oferta ou qualquer outra coisa, é nós e Deus. As pessoas não precisam saber que nós estamos fazendo bem. O que importa é Deus saber. E nós termos também o espírito certo, né? Não é só fazer o bem esperando que Deus vai nos abençoar só por isso. Como se fosse uma troca. Eu estou dando dízimo, estou fazendo bem, então Deus tem que me abençoar. Também não é assim. A oração também é entre você e Deus. As pessoas não precisam saber. Tem a oração pública, claro, mas a oração particular é entre você e Deus. Como diz aqui no verso. É quando você entra no seu quarto e ora só você e Deus. Ou mesmo quando nós estamos na rua, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, na escola, no trabalho, e nós elevamos ali nossos pensamentos a Deus. Pode estar o maior barulho, né, de pessoas por fora, pode estar uma agitação, mas você pode ali parar, descansar e falar com Deus. Isso é maravilhoso. Deus, Ele nos prometeu que nós podíamos fazer isso. Que nós poderíamos nos comunicar com Ele.
que mesmo em meio a tanta tristeza, mesmo em meio a tanto pecado, nós podemos falar com Ele, que Ele vai nos ouvir. E nos versos 9 a 13, Ele dá um modelo de oração, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que diz assim, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o modelo de oração que Jesus nos deu, onde nós reconhecemos a Deus como Supremo, como Deus poderoso, onde nós pedimos que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Então não é o que eu quero, o que eu acho melhor. Deus sabe o que é melhor, que todos nós precisamos. Ele não vai nos deixar faltar isso. Mais à frente Jesus fala: por que vocês estão preocupados? Olhem as aves dos céus, os lírios do campo. Deus cuida deles. Eles não plantam, não comem, não tecem, não trabalham, mas eles têm comida, eles estão vivos. Então, se Deus cuida da pequena flor, do pequeno pássaro, quem se dirá de vocês? Deus vai nos dar o que nós precisamos. Nós só precisamos nos acalmar e não termos preocupação excessiva com o que vai acontecer, com o que nós teremos. Deus vai nos ajudar, Deus vai cuidar de nós. Pedir a Deus que nos ajude a conviver bem com as pessoas, perdoar as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos as pessoas. Então, nós devemos pedir que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos também. Se nós não perdoarmos as pessoas, como é que Deus vai nos perdoar, né? Então, esse é o modelo de oração que nós devemos ter. Agradecimentos, pedidos e louvor a Deus. Mais à frente, no versos 19, 20 e 21. Se alguém puder ler, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a graça é a que corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a graça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem. E também o verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui Cristo fala: não ajunteis tesouros na terra, não coloquem suas esperanças aqui na terra, porque isso vai passar. Tudo que nós temos aqui vai passar. O nosso emprego, o nosso trabalho, nossas posses, tudo vai passar. O que é eterno é o céu, é o caráter que nós desenvolvemos aqui na terra, é isso que nós vamos levar para o céu, só isso vai ser eterno. Todo o resto vai passar. Claro que nós precisamos viver bem aqui nessa terra, nós precisamos de sustento, devemos ter uma vida confortável, né, na medida do possível, mas que isso não seja o nosso foco principal. Nós não foquemos só nisso e nos esqueçamos de Deus, nos esqueçamos da palavra de Deus. E Jesus fala aqui que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como nós sermos do mundo e de Deus. Ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. E mesmo estar no meio do muro entre os dois, nós já estamos do lado de Satanás. Então, ou Deus nos tem por completo, ou Ele não tem. Um texto de Ellen White diz que não estar quase salvo, não é estar, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. Não estar quase salvo é estar totalmente perdido, é mais ou menos isso, não lembro exatamente o texto, mas é isso. Que se nós estamos quase no céu, nós já estamos perdidos. Nós devemos estar totalmente salvos, totalmente ligados a Cristo. Mais à frente, agora no capítulo 7, Jesus diz no verso 7, Mateus 7, verso 7, e o verso 8 também, se alguém puder ler, por favor. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer que procura, acha. Se você bate, a porta será. Muito bem, então o que nós já falamos aqui agora há pouco, que Cristo nos prometeu que Ele vai estar conosco. Então Ele falou: peçam
e lhes será dado. Busquem e vocês acharão. Cristo, Ele nos deixa a escolha. Nós podemos decidir se nós vamos segui-lo ou não. Então a decisão de ir a Cristo tem que ser nossa. Cristo sempre está ao nosso lado ali, pronto a nos ajudar. Mas nós temos que pedir ajuda a Ele. Ele não vai nos obrigar a seguir a sua lei, não vai nos obrigar a seguir os seus mandamentos. Nós temos que ter essa convicção, essa ideia. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Cristo eternamente. Ou, o que eu não quero? Esse negócio de Deus, Jesus, esses mandamentos, não me agrada, não é isso que eu quero. Deus respeita isso também. Mas a decisão ainda é nossa. E Jesus prometeu que se nós quisermos, nós buscarmos, Deus vai estar lá para nos ajudar. Ele não vai nos deixar desamparados e sozinhos. No verso 13 e 14 de Mateus 7, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, esse caminho não é um caminho fácil, né, obviamente. No início nós lemos Mateus 10, versos 34 e 39, Jesus fala: quem ama mais o mundo do que a mim, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É um caminho estreito, realmente, não é algo fácil. Porque o mundo inteiro vai nos chamar de malditos. O mundo inteiro vai zombar de nós, vai nos ridicularizar. Nós vamos, às vezes, nos sentir sozinhos, como Elias se sentiu. Mas será que só eu sirvo a Deus? Será que aqui no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, será que só eu sirvo a Deus? Será que só eu estou tentando ser firme? Mas, assim como Deus mostrou para eles que ainda tinham muitos que não tinham dobrado o joelho a Baal, também nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Temos outras pessoas passando pelas mesmas provações, lutando as mesmas lutas, e principalmente Deus, que está ao nosso lado sempre. Mas, novamente, Deus prometeu que se nós quisermos ir por esse caminho estreito, se nós tivermos a decisão, nós queremos seguir a Cristo, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar para que isso seja realidade. Vamos avançar para o verso 24. Mateus 7, versos 24 a 27. Se alguém puder ler, por favor. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, eu o compararei a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as suas torrentes, sopraram os seus ventos e bateram com os pés contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e bateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso, muito bem. Então aqui, depois de Cristo falar isso, tudo que nós vimos e muito mais, que nós pulamos em alguns versos, vários versos, mas depois de Cristo falar tudo isso, todos esses ensinamentos, todos esses mandamentos, Ele fala: se vocês ouvirem tudo isso que eu falei neste momento e seguirem, vocês estarão firmes. Vocês serão como um homem que construiu sua casa na rocha, no alicerce firme. Quando vieram as tentações, quando vieram as tempestades, os tremores, quando vieram dificuldades, a casa ficou firme. E assim vocês também ficarão firmes. Mas se vocês ouvirem essas minhas palavras e não as seguirem, não as obedecerem, o que é o direito de vocês, né? Deus não nos obriga, mas vocês serão levados por todo o vento de doutrinas, vocês estarão fracos. Vocês cairão ao menor tentação, ao menor problema. Serão como um homem que construiu sua casa na areia. A areia não tem fundamento algum. Qualquer coisinha mínima já derrubaria a casa. E assim foi também na parábola de Jesus. Então, depois de tudo isso, Cristo fala, assim como em Deuteronômio, em outras ocasiões da Bíblia: vocês têm dois caminhos a seguir: a vida e a maldição, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam. Mas, se vocês quiserem escolher a maldição, se vocês quiserem a morte, é uma escolha de vocês também, né? Deus nos dá essa oportunidade. Nós devemos, é claro, né, presume-se que é o melhor escolher a vida, né? Presume-se que o melhor é escolher a Cristo. E
escolher uma vida eterna com Cristo no céu, que o mundo vai passar, né? Como nós já vemos aqui, Jesus disse, tudo aqui vai passar, mas o céu vai ser eterno, vai ser um céu de felicidade eterna. E para concluir, os versículos 28 e 29 que terminam o capítulo 7 de Mateus e também o Sermão do Monte. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Lembram do texto que nós lemos no começo, quando diz que o Espírito de Profecia fala que as pessoas se admiraram, como se uma luz divina estivesse sobre Cristo. Ele falava de vida, falava de amor, falava de coisas que o povo não tinha ouvido ainda. Era algo maravilhoso, algo novo, algo que os fariseus não falavam. Os fariseus só falavam de regras, doutrinas, superstição, juízo eterno, só falavam de coisas tristes, pesadas. Era um fardo seguir a Deus. Mas Cristo veio para mostrar como realmente Ele era, como realmente era a lei, como realmente era o seu caráter. Então, que nós possamos hoje seguir esse conselho de Cristo, que nós possamos escolher a vida, possamos escolher a palavra de Deus, a vontade de Deus. É difícil, é claro, mas Deus prometeu: busquem e acharão. Se nós estivermos todo dia buscando a Cristo, tentando, lutando com a ajuda de Deus, nós poderemos vencer. Deus promete isso para nós. Deus possa nos abençoar, nós possamos escolher a Cristo e estarmos um dia no céu, uma felicidade eterna, livre de todo mal e todo pecado. Amém. Amém.